O meu nome é Giuseppe Camilleri Falco. A Mariana me convidou para falar para vocês de uma obra que falasse sobre autoritarismo e eu prontamente, não poderia ser diferente, aceitei o convite, primeiro porque é um tema que vem me interessado muito, é um tema bastante atual, um tema que pode ajudar vocês numa eventual redação, às vezes numa eventual resposta mesmo de pergunta dissertativa no vestibular ou algo do gênero. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Mariana por ter me dado essa oportunidade. Como eu disse, meu nome é Giuseppe, eu sou formado em Direito na Unesp de Franca. Eu faço mestrado lá também na Unesp. E eu fui aluno, como vocês, da Mariana, do curso de redação, passei com uma nota exemplar no meu ver de redação no vestibular, com toda a falta de humildade. Eu acho que eu passei acho com 9 ou 9,5, e a redação, na realidade, me colocou na faculdade. Então, assim, sempre que eu venho na Mariana é realmente um grande prazer. Não falo isso por demagogia nem nada, é realmente um grande prazer. E então nós vamos falar disso hoje. Eu espero que a gravação esteja tudo bem. Esse modelo que nós estamos sendo obrigados a seguir. Isso aqui, por exemplo, é meu microfone, não se assustem. Eu espero que o áudio esteja tudo bem. Então vamos seguir. Ó, eu preparei uma apresentação de slides para vocês não ficarem vendo só o meu rosto. Então vou compartilhar a tela. O discurso da servidão voluntária, o autoritarismo por Etienne de La Boétie. Esse é um livro, ele é um livro pequeno, embora muito relevante. A versão que eu tenho, existem várias no mercado, a versão que eu tenho, não sei como vai estar aparecendo aí para vocês, mas esteja que tenha aparecendo, é da Martin Claret, é uma versão que eu acho legal porque ela é bilíngue, então pode, para quem fala francês, pode consultar a versão em francês. E, como eu disse, nós vamos tratar um pouco do autoritarismo. Bem verdade, já preciso dizer isso no início, o Etienne, nesse livro, não fala propriamente de autoritarismo, mas conforme a obra foi ganhando relevância, foi ganhando estudo, foi ganhando prestígio, ela virou um referencial de autoritarismo. Inclusive, já de pronto, antes que eu me esqueça, faço referência a um vídeo, se vocês puderem ver, da Marilena Chauí falando desse livro e fazendo também um contato com o autoritarismo. É um vídeo que, inclusive, eu usei para montar essa aula. Há também uma palestra do professor Leandro Carnal, o livro da própria professora Maria Helena sobre o autoritarismo e, sobretudo, o autoritarismo do Brasil. Acho que vale a leitura, que referencia essa obra também. Mas comecemos a nossa exposição de hoje sobre esse livro. Comecemos falando um pouco do autor, o Etienne de La Boétie. O nascimento dele, 1530, ele é do século XVI, ele morre com 32 anos. Ele é um francês, membro da burguesia do sul da França, né? Então, burguês do século XVI, estamos falando de um liberal clássico, de, de um liberal ainda pré-Revolução Francesa, mas que, como nós vamos ver, os ideais da Revolução Francesa já estão presentes, ainda que 200 anos antes, mais ou menos 200 anos, né? Ainda que 200 anos antes, já já tinha esses valores, né? Então, como eu estava dizendo, e eu até travei um pouco, me desculpem, ele é um renascentista,
né? Estamos falando da burguesia do século XVI, de novo, um humanista. Ele está querendo ver a sociedade, a configuração social, tendo o homem, né? E aqui realmente vale destacar que esse recorte de gênero que hoje é muito falado sobre homem não tinha essa relevância na época. Aliás, ele tinha uma relevância social, mas não era debatido, até porque, como bem vê a foto aí, a gravura era um homem branco que estava fazendo ela, as escritos e tudo mais. Então, ele é um humanista e um racionalista. Ele quer pensar a sociedade, quer pensar o poder, quer pensar o rei, quer pensar. Todos os debates dele são em torno do homem e do raciocínio lógico, né? Dedutivo, bastante característico dessa época renascentista e iluminista também, né? Ele foi tradutor de obras greco-romanas, escritor de sonetos, poeta, porém a sua obra mais importante, com certeza, é o Discurso da Servidão Voluntária, e muito interessante que ele atuou como diplomata no que começava a ser um conflito entre os católicos e protestantes, que ele não viu com 32 anos o conflito eclodir, né? Bem, o Discurso da Servidão Voluntária, o Etienne não publica a obra em vida, e ele é uma das pessoas que dá muita raiva, né? Porque ele é capaz de fazer um texto dessa magnitude com apenas 18 anos, né? Antes até dele ir para a faculdade, e no início, os relatos são que a obra foi escrita entre a entrada dele na Universidade do Sul da França e os primeiros e segundo ano. E então, com 18 anos, ele escreve uma obra dessa magnitude, mas que só foi publicada depois da sua obra pelo seu amigo Michel de Montaigne, que era um grande amigo de Montaigne, que sofreu muito com a morte de Montaigne. Quando estava montando essa aula, eu falava com a Mariana que uma das maiores demonstrações de amizade e de amor está na carta de Michel de Montaigne para o pai de La Boétie, que fala que eles eram amigos porque Montaigne era ele e La Boétie era também ele. Era porque era eu e era porque era ele. Muito bonita, né? Essa definição de amizade e de amor. Há uma divergência entre os historiadores e os teóricos do livro a respeito se o Michel de Montaigne colocou seu dedo na obra. Jamais saberemos disso, na verdade, porque não há como saber mais, mas há essa dúvida. E nesse momento de panorama histórico que estamos fazendo aqui, é importante falar que nós estamos no auge, talvez, e no auge, no começo da queda do protagonismo do poder real, sobretudo na França. Começava, o rei tinha grande poder, ele começava a expandir seus poderes, até pelo Etienne e outros autores, abusar desses poderes. Então, aquela questão, né? Um grande poder começa a gerar uma reação vinda desse racionalismo, desse humanismo, de contestar esse poder. Na França, em particular, o rei Francisco I, mostrando desse poder, aumenta o imposto sobre o sal, a chamada gabela. Isso gerava resistência à população, era um imposto caro, isso gerava resistência na população, no baixo clero, assim, na população comum, e que gerava para os intelectuais da época a pergunta de contestação daquele poder, não é mesmo? Porque aquele poder que jamais tinha sido contestado agora passa a ser contestado, passa a ter resistência e insatisfação, o que leva
esses intelectuais a pensar na legitimidade desse poder, né? O título da obra, né, o discurso da servidão voluntária, traz uma contradição, né? Que é servidão e voluntariedade. Vocês me desculpem, eu vou beber uma água aqui. Quando eu pausar é para isso, viu, gente? Mas eu aviso sempre para vocês não acharem que o vídeo travou ou algo do tipo. Então traz uma contradição. Como uma servidão, o status de servidão, a condição de servidão pode ser voluntária, pode ser por livre e espontânea vontade do servo. Isso pressupõe um primeiro ponto zero, que a gente chama de axioma, né? Costuma-se usar esse termo na academia. Axiomas são pontos zero, são pontos de partida. A liberdade para Etienne, ela é natural. Ela é natural e por isso todos podem cedê-la ao tirano. Todos nascemos com liberdade, mas cedemos ao tirano de certa maneira e por algum motivo que não se sabe qual. Nesse ponto da liberdade natural, eu que sou do direito, né, destaco aqui que aqui nasce um movimento que nós vamos chamar no direito de justnaturalismo e que vai embasar muito, por um bom tempo, na realidade, as doutrinas jurídicas, que é justamente essa concepção de que o direito é algo natural, vindo com o nascimento. O que muda depois, em tempos modernos, em tempos atuais, nós sabemos hoje que o direito é mais uma construção política, mais fruto de convivência social, de comunicação e etc., do que fruto de natural. Mas nessa época, não. Nessa época, o direito ele é algo como as maçãs, como os peixes, como o vento, como a pedra. É uma coisa natural. Então, todo homem detém liberdade. É inerente à condição humana a liberdade. Por isso, o Etienne vai falar que a servidão é algo ruim. É ruim que as pessoas tenham a liberdade tolhida. As pessoas vão para a guerra sem desejo, em nome de um sujeito, que é o rei, que não os representa. Eles têm a sua vida tolhida aos moldes da vida do rei, todos querem viver e devem viver como o rei quer que os vivam. Então, a servidão é algo ruim, a falta de liberdade é algo ruim, porque está se tolhindo algo que o Etienne entende natural. Então, a pergunta que ele faz é: o que faz as pessoas se submeterem a essa servidão? Ou, em outras palavras, por que motivo entregam a sua liberdade ao tirano? E aqui Etienne dá uma dica que vai ser referenciada diretamente ou não, mas por toda a filosofia moderna e por pensamentos mais refinados, que é que o humano talvez tenha medo da liberdade. Ou é muito engraçado, por exemplo, quando nós e vocês estão na época do vestibular, vocês passam essa sensação na pele como eu passei. Vocês veem alguns pais de vocês falando: não, na minha época era muito mais difícil, porque era engenharia, direito e medicina. Hoje vocês têm uma gama de opções, no mercado e tudo mais. E nós, estou me incluindo na geração de vocês, porque estava aí há pouco tempo, nós olhar essa gama de opções, nos sentimos frustrados, às vezes ansiosos. Então, é um pouco isso. É um pouco do que o Etienne está anunciando, que nós temos medo da liberdade. E aqui tem também até uma referência, embora o Etienne não faça referência direta, mas há uma referência ao pensamento aristotélico, né? De pêndulo entre a liberdade e a segurança, que depois vai ser retomado pelo Bauman. Quem sabe a gente possa falar disso em outras oportunidades. Mas essa é uma dica interessante para que vocês vejam que aparece em tantas obras e aparece aqui. Talvez o humano tenha medo dessa liberdade
se sinta inseguro com a liberdade. O poder do tirano para Etienne, ele advém de três formas, né? Ou ele vem pela eleição, onde o povo ele deve ser domado, né? O Etienne faz até a comparação com um animal, com uma fera a ser domada. O poder pode advir da violência, em que o povo é tratado como presa, ou da sucessão de pai para filho, onde o povo é tratado como escravo, como literalmente um servo, porque até mesmo nesse caso o poder ele é natural daquele que lhe foi sucedido. Mas Etienne vai dizer que o poder depende de mais lenha. O que eu quero dizer com isso? Etienne vai falar que a violência não é o bastante para a manutenção do poder daquele que governa e nem o bastante para a manutenção da servidão daqueles que se submetem a essa. Porque o tirano é um só. E o tirano, como todos os servos, ele tem dois olhos, ele tem duas orelhas, ele tem um nariz, ele tem uma boca, dois braços. Talvez nem seja tão forte ou nem seja mais forte do que todos os cidadãos, ou se é mais forte que todos os cidadãos, não é mais forte que todos os cidadãos juntos. Então, Etienne pergunta: o que faz, e essa passagem é muito legal realmente, o que faz do tirano ter 1000 olhos, ter 1000 braços, ter 1000 pernas sem sequer sair do trono? O que faz o tirano cortar a carne e violentar os seus servos sem sair do seu palácio? Oprimir? Esse também é um pensamento que vai no direito. Como é que a norma consegue, que a lei consegue ser efetiva, que não pela vigilância? Então, como que consegue o tirano esse poder todo? Como que o tirano consegue ter poder? E aqui faço a referência de um bar do século XVI. Como é que o tirano consegue ter poder dentro de uma taberna sem estar lá, sem sequer um guarda estar lá e louvarem o poder do rei? É isso que o Etienne está analisando. Esse poder do tirano. E aqui ele sequer está contestando a origem do poder, mas ele está pensando no como, como que isso ocorre, sendo que não há uma naturalidade para isso, não há um elemento concreto. Por que que isso ocorre na convivência, na cabeça das pessoas? O poder, vai dizer o autor, precisa dos súditos. Precisa, pois, então, das pessoas que lhe concedam a liberdade. Os tiranos são tiranos porque as pessoas o entendem como tirano, e aqui é isso que eu quero dizer como precisa de mais lenha. Os tiranos, eles são tiranos porque as pessoas colocam lenha nessa fogueira, eles colocam a poder para o tirano, concedem a liberdade em troca, talvez, dessa segurança de escolher, dessa segurança de gerir a sociedade. Esse é um ponto muito importante para Etienne. Etienne entende que o tirano e o poder são as pessoas, os servos que fazem o tirano tirano. Os servos que fazem e que legitimam o poder desse rei, desse governante. O que gera uma conclusão óbvia e lógica. Se aqueles pararem de acreditar, se aqueles servos, eu quero dizer, pararem de acreditar que o tirano tem poder, ou que o tirano merece poder, merece obediência, merece louvor, o tirano vai deixar de governar, vai deixar de ter poder. Não é necessário sequer violência, é sequer parar de louvá-lo, de obedecê-lo. E aqui a gente pode lembrar, e aqui é isso que eu coloquei na curiosidade, a gente pode lembrar, e dizem os teóricos, na realidade,
que o Turru, da desobediência civil, e o Gandhi, que era um adepto também da desobediência civil, que falava para os indianos resistirem aos ingleses sem violência, se embasaram no Laboesi, é justamente isso. Só trouxe o Turru e o Gandhi para uma referência mais atual, que é justamente isso: deixem de obedecer e vocês tirarão a liberdade do governante, tirarão o poder do governante, melhor dizendo. Mais um gole d'água, pessoal. Então, essa é o começo da análise do Laboesi, né? E aí ele já vai entrar nos motivos da servidão. O livro é bastante curto, eu recomendo muito que vocês leiam essa obra. Ela é muito curta e muito fácil de ler, realmente. Vale a leitura. Como então o poder se mantém? Como o poder se mantém e por que meio esse tirano faz com que as pessoas sejam servas, ou melhor dizendo, acreditem que o rei, o tirano, merece a obediência, merece a servidão, merece a liberdade daqueles, merece que a população não se revolte contra os tiranos. Ele vai dizer que são três meios, né? O primeiro são os jogos e as festas, em que o rei é referenciado por alegria. É melhor um tirano que nos dê festas do que talvez um de nós no poder que não tenhamos festas, temos miséria ou algo do gênero. Então esse é o primeiro meio. O segundo é a religião, é a crença de que o tirano ele faz parte de um poder divino, que a divindade, e aqui há uma grande ligação, sobretudo da Igreja Católica, com o poder real, né? Como sabemos, de que o poder do tirano advém de Deus. Então há um motivo de respeitar e de servir a esse tirano, pois senão estamos contradizendo o poder de Deus. E depois a tradição, que é o porquê sempre foi assim, que está expresso nos símbolos, e aqui temos as bandeiras, as coroas, vemos muito isso na tradição inglesa, né? Na França, hoje não vemos tanto, porque houve o processo revolucionário, né? Houve uma destruição dos símbolos da coroa, e hoje há mais uma ostentação aos símbolos da república, né? E aí da democracia. Os franceses fazem sempre questão de ressaltar isso, mas, por exemplo, hoje, deixando bastante perto da nossa realidade, há uma exaltação dos símbolos da coroa inglesa, né? Então toda essa questão de exaltação das famílias inglesas, dos casamentos, dos vestidos, das bandeiras e de tudo mais, é para Etienne um meio de manutenção do poder, pela tradição e pelos símbolos. E o hábito. E esses são os três meios, né, que o tirano usa para com os servos. Mas o que isso cria na realidade nos servos, né? Cria o hábito de obedecer, o hábito de servir, que no primeiro servo é difícil de conter, mas no segundo, no filho daquele primeiro é mais fácil, no neto daquele primeiro é ainda mais, e todos vão se acostumando com o hábito de servir, com o hábito de ver o mundo como um cavalo com as suas viseiras limitadas. Ele faz até essa comparação no texto de que o cavalo, quando você coloca o estribo nele, ele reluta, ele se debate, mas depois ele se acostuma com o estribo.
E o filho desse cavalo, que já nasce com o estribo na boca, ele já nasce mastigando o estribo, achando o estribo bom. E quando se tira o estribo desse cavalo que já nasceu com essa limitação, o cavalo se sente mal, aí que ele se debate. E Etienne fala que nós somos iguais, nós somos cavalos com estribos, né? Nós estamos acostumados a servir, e quando nos tiram a servidão, nós nos sentimos mal. Eu coloquei aqui uma passagem: os homens nascidos sob o jugo, ou seja, nascidos sobre o hábito de servir, sobre essa penitência, depois alimentados e educados na servidão, olha lá, sem olhar mais à frente, contentam-se em viver como nasceram, e não pensam que têm outros bens e outros direitos a não ser o que se encontraram. Chegam finalmente a persuadir-se de que a condição de seu nascimento é natural. É justamente isso. Etienne, lembrando que eu disse que Etienne vê a liberdade como algo natural, aqui ele está falando que o hábito pelo tempo, o hábito de servir, faz até mesmo com que as pessoas pervertam essa ideia da naturalidade da liberdade e passam a acreditar na realidade, na naturalidade de nascença, por bem dizer, na naturalidade da servidão. É isso que mantém a servidão. Depois Etienne vai pontuar que há um outro meio de manutenção da servidão, ou melhor dizendo, há um outro meio de espalhar a servidão e de mantê-la. A cadeia de tiranos, vai dizer Etienne, é o meio pelo qual nas tabernas, como eu disse, nos bares, nas ruas, nos campos e nas construções, para falar do Geraldo Vandré, mantém-se a tirania. É pela cadeia de tiranos. Mas o que é a cadeia de tiranos? Eu vou tomar um gole d'água, me perdoa. A cadeia de tiranos são um grupo de 5 ou 6 que se aproximam do tirano por interesse estritamente pessoal. Parece que hoje nós vemos algo parecido, não é mesmo? Alguns que estão próximos daqueles que detêm poder para ter algum ganho pessoal. Então, perdão. A cadeia de tiranos é 5 ou 6 que se aproximam do tirano para desfrutarem do ambiente da tirania, para serem um pouco tiranos. É isso que o Etienne quer falar. Esses 5 ou 6 eles se aproximam por um interesse pessoal, mas para desfrutarem do poder de tirania, para desfrutarem do prazer de ser tirano. Desses 5 ou 6, eles exercerão o poder, a sua pequena tirania, a outros 10. E cada um desses outros 10 exercerão o seu poder de tirania a outros centenas, e esses outros, e outros, e outros, mais ou menos como parece que funcionam alguns grupos de WhatsApp para disseminação de fake news, não é mesmo? Que alguém cria e você passa para 3 grupos, e os 3 grupos, cada um passa para outros 3, e outros 3, aquele sistema de pirâmide, né? Etienne vai bolar isso com a tirania. E é assim, e essa é uma frase quase ipsis litteris, quase ao pé da letra do que o Etienne disse, é assim que o tirano subjuga os servos, um por meio dos outros. Porque aqueles 5 ou 6 que se aproximaram do tirano por interesse pessoal, para desfrutarem da soberania e para desfrutarem dessa pequena tirania, também são servos. E fazem tirania com outros servos. E outros servos com outros e com outros, como eu disse, naquele sistema quase de uma pirâmide. Então, um por meio dos outros é que faz com que a tirania se espalhe. Todos nós, quer dizer Etienne, somos pequenos tiranetes. E esse termo tiranetes, quem usa é a professora Marilena Chauí. Todos nós somos pequenos
tiranetes. Então, é assim, na realidade, que explica Etienne como consegue o tirano ter 1000 braços, como consegue ter 1000 olhos, porque queremos ser tiranetes, queremos exercer de pequenas tiranias no dia a dia. Então, nas nossas casas, nos nossos condomínios, queremos ter pequenos espaços de poder para sermos tiranos e assim que mantemos o poder de uma tirania. Mas, Pepe, você vai me dizer, Giuseppe, né? Você vai me dizer, mas você não falou ainda do autoritarismo, e a aula era sobre autoritarismo. Pois bem, eu tenho que começar a falar de autoritarismo agora, mas na verdade eu já falei bastante sobre isso. Porque o que é um tirano, se não um sujeito autoritário que tolhe as liberdades? E aqui a pergunta que eu faço é justamente isso. Ao dizer que quando nós dizemos este governo ou aquele governo é ou não é autoritário, ou melhor, ao dizer explicitamente quando o governo é autoritário, não é de se pensar, e é por isso que eu trouxe o Etienne de La Boétie para vocês, para falar de autoritarismo, não é de se pensar se os eleitores desse governo também não são autoritários. Nós não vamos entrar propriamente na teoria do autoritarismo, aliás, entramos por outros meios, mas entramos. Mas essa é a pergunta que Etienne quer fazer, e trazendo para a contemporaneidade, é isso que eu quero trazer para vocês. Não elegemos governos autoritários, e não adianta no nosso sistema democrático falar, não, mas eu não votei em Ciclano ou em Beltrano, não votei no Capitão ou no Metalúrgico. Porque a partir do momento que ele está eleito democraticamente, ele está eleito, pode-se tirar ele do poder, mas o que eu quero dizer é que não podemos nos desculpar falando que eu não votei nesse ou naquele. Mas a pergunta que Etienne quer fazer é justamente essa. Não vamos olhar para nós antes de olhar para esse tirano? Nós não somos pequenos tiranos, nós não somos pequenos autoritários. O que faz desse movimento autoritário que nós vivemos no mundo inteiro, bem verdade, não só no Brasil, é que aqui no Brasil nós temos uma caricatura tupiniquim, como é de praxe no Brasil. Não é porque somos também autoritários? Esse é o questionamento que eu quero fazer para vocês. E para finalizar, já estou aqui agradecendo. Quero deixar essa reflexão. Espero que essa breve exposição dessa obra, que, como eu disse, reforço, espero que vocês leiam, que tenha sido prazerosa, que tenha sido divertida, mas acima de tudo que tenha sido reflexiva no sentido desta pergunta: não somos também autoritários quando elegemos um governo autoritário? Ou melhor, quando aceitamos todo tipo de autoritarismo ou todo tipo de constrição da liberdade, não é porque também não queremos a constrição da liberdade? Seja essa constrição da liberdade, óbvio que aqui nós estamos falando do ambiente político, mas também nós estamos falando do ambiente das casas, dos condomínios, da nossa vida profissional. É essa a pergunta de Etienne que é tão atual. É muito intrigante esse livro. Eu acho que para essa exposição foi a terceira vez que eu li ele. Vou ler de novo agora. Eu bati aqui o dedo, gente, desculpa. Eu agradeço muito a vocês, agradeço muito a Mariana, que me proporcionou essa oportunidade de falar sobre a obra, ainda que num espaço curto de tempo e nessa modalidade
tão esquisita em que a gente, professor, tem que ser um pouco professor, um pouco blogueiro. Mas eu agradeço muito, tá aí o meu e-mail para vocês, eu tô no Facebook, no Instagram. Se vocês precisarem de mim, não entenderam alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem mandar uma dica, olha, eu li uma obra parecida, eu li isso, você já leu. Estou a ouvidos, aliás, espero que vocês me interpelem, porque eu gosto muito de debater, gosto muito de conversar, a Mari sabe disso. Eu estou esperando realmente vocês me fazerem perguntas, virem falar comigo. Não posso, né, agora responder a pergunta de vocês, mas espero que muitas perguntas tenham vindo à cabeça de vocês, porque é justamente para isso que essa aula serve, para trazer uma contestação, para trazer reflexões, para contestá-los. Então, eu desejo para vocês que fiquem bem e muito obrigado. Estou à disposição para qualquer coisa, volto a dizer.